Finalmente eu criei coragem para vir aqui e fazer esse canal para falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é livros. Porém, eu não quero falar só de livros, eu quero falar como que eu encaixo o hábito da leitura nessa minha vida corrida. Oi, eu sou a Miriam, eu tenho 42 anos, sou casada, tenho uma filha de 6 anos, trabalho tanto em casa quanto fora de casa e eu tenho uma vida muito corrida, né? Tenho os afazeres domésticos, tenho os compromissos, né? E eu quero criar aqui nesse cantinho, falar com vocês como que eu encaixo, né, o hábito da leitura, que é uma coisa que eu gosto muito, nessa vida super corrida. Eu criei esse hábito na infância. Meu pai era uma pessoa que lia muito, tinha muitos livros, inclusive até hoje ele tem, e ele me incentivou muito o hábito da leitura. Então eu criei esse hábito quando eu era muito nova. E desde então eu venho alimentando esse hábito aí, né, ao longo do tempo. É claro que quando eu era uma pessoa mais nova, uma criança, uma adolescente, eu lia muito mais, tinha muito mais tempo para dedicar a esse hábito. Até porque, né, na minha época não tinha tantas distrações com rede social e com séries e com a quantidade de acesso que a gente tem hoje, né? Mas como que eu faço hoje para colocar esse hábito na minha vida super corrida, né? E é isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse cantinho que eu criei. Então, como funciona esse hábito da leitura no meio dessa correria? Vou explicar para vocês mais ou menos como é a minha rotina, sem romantizar nada. Minha rotina é bem corrida. Eu trabalho no período da tarde e até umas 7h30, 8 horas da noite, né? E durante a manhã eu me dedico aos afazeres domésticos e à criação da minha filha. Então tem toda a tarefa doméstica. Hoje eu estou sem ajuda em casa, né? Só eu e meu marido mesmo. Então tem toda a tarefa doméstica. Ela lava roupa, faz comida, faz o lanche da filha, leva na natação, faz tarefa, né? Organiza tudo para ser funcional aqui. E aí ela vai para a escola, eu vou para o trabalho e à noite eu chego. Tem toda também a rotina da noite ali, né? Então, parece impossível colocar um tempo para eu pegar um livro e me dedicar à leitura. Porém, eu consigo fazer isso e eu quero te ensinar, você que quer começar um novo hábito ou tem esse hábito, mas, né, eu quero te incentivar a manter, né, a encaixar isso no seu dia a dia. Para mim, não tem uma receita, não tem um passo a passo. Alguns dias eu leio uma página, outro dia eu leio 10 páginas, outro dia eu não leio nada, não consigo ler nada, simplesmente eu chego muito cansada, faço minha filha dormir, eu vou dormir, então eu não consigo ali ler nada. Porém, eu vou devagarzinho, aos pouquinhos, eu vou conseguindo fazer com que esse hábito seja assim, presente, né, durante a minha semana, no meu dia a dia. É uma coisa muito gostosa, gente, a leitura. É uma coisa que a gente viaja, a gente entra naquela história, conhece novas culturas, aprende muito. Então, assim, é um hábito que eu mantenho e eu gostaria também que você tivesse, porque é muito gostoso ler. Fora isso também, né, tem a parte que eu tô incentivando a minha filha a ler. Então ela está sendo alfabetizada, né? Ela ainda não lê, mas eu leio muitos livrinhos com ela, muitas histórias, faço ela pensar, né? Então, durante o dia eu fico perguntando, e aí, o que aconteceu com o lobo daquela história? E é muito legal ver ela trabalhando a memóriazinha dela para me responder. Isso é muito bom. Também me ajuda muito, porque eu realmente amo também leituras ali infanto-juvenis, né? Que é a idade da minha filha. Esse processo de colocar a leitura no nosso dia a dia é uma coisa que exige um pouquinho de esforço. Não é simplesmente você se largar no sofá, entrar no Instagram e rolar tela e assistir reels e assistir de repente uma série, né? Que é uma coisa mais automática. Você tá vendo ali, sua criatividade não precisa ser acionada, porque você tá vendo ali o que tá acontecendo, toda a história. O livro não, o livro faz você realmente usar a sua imaginação.
No momento, eu tenho um clube do livro, eu tenho ele já há alguns anos. Eu montei lá no início, na adolescência, com algumas primas. E o intuito era a gente trocar ideias, conversar sobre os nossos livros, assim como todo o clube do livro, né? A gente lia muito romance e acabou-se que os anos foram se passando, a gente muda um pouco o estilo literário, apesar que eu leio de tudo, porém a gente vai mudando um pouco o estilo literário e hoje o meu clube tá fazendo uma viagem literária pela América Latina e tem sido assim, de grande experiência, embora a gente não está lá nos países, mas a gente tem tido experiências culturais muito emocionantes, conhecendo um pouco da política do país, conhecendo um pouco da comida, né, da cultura, da língua, da música. Então, lá no clube eu tenho compartilhado algumas músicas dos países, algumas comidas. A gente até está tentando fazer uma experiência gastronômica num de nossos encontros, né? Sair para comer uma comida mexicana, sair para comer uma comida chilena, né? Então a gente já leu aí alguns livros de alguns países, mas na frente eu vou trazer aqui os melhores livros da América Latina que a gente leu, né, no clube. E tem sido uma experiência muito bacana. Além do que, não só de você ter essa experiência de ler, de viajar, a gente tem também aquele compartilhar, de conhecer pessoas diferentes, pessoas que estão nas suas rotinas, pessoas que estão trabalhando, estão ali criando filhos, cuidando de casa, cuidando da vida, né? E no meio disso tudo, parar um pouquinho para dedicar a esse hábito que é uma delícia, que é a leitura. Eu não sei, nesse momento que você está vendo o vídeo, como que a leitura é para você. Algumas pessoas que procuram canais de leituras aqui no YouTube têm uma facilidade muito grande de ler, né? E ler realmente está procurando conteúdos que falam sobre isso. Outras não, outros querem realmente criar esse hábito em casa. E nesse cantinho aqui que eu tô criando, eu quero realmente trazer isso para você, essa alegria de poder criar esse hábito ou manter esse hábito da leitura no seu dia a dia, de forma real, sem romantização, sem realmente, eu não trabalho com leitura, né? Eu não ganho para ler livros, como algumas pessoas fazem. Eu simplesmente leio pelo prazer mesmo de viajar, de ter essas experiências e de aprender com as leituras. Com isso, hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo, de um autor que eu gosto bastante, que é o Mitch Albom, um jornalista, um filantropo. Ele tem um trabalho muito bonito com crianças, se não me engano é na África, e eu já li alguns livros dele, inclusive acho que eu tenho mais alguns livros dele aqui, ó. Tem o Guardião do Tempo, que é um livro muito bom, e tem também O Pequeno Mentiroso, esse aqui é novo na minha estante, ainda não li. E ele traz histórias, esse aqui chama O Estranho que Veio do Mar. Ele traz histórias bem emocionantes. O Mitch Albom traz histórias que falam muito com o propósito, com o sentido da vida, o sentido da morte, né? Então ele traz ali umas histórias que envolvem ali um pouquinho de espiritual e é muito bacana viajar nas histórias dele. Esse livro aqui me chamou a atenção porque a premissa é a seguinte: tem um navio. Esse é um navio muito chique lá, não é o Titanic, mas a história é bem parecida. Esse navio é muito chique, tem muitas pessoas importantes viajando nesse navio e ele vai sofrer um acidente. E as pessoas vão ser jogadas ao mar e vão ser dadas como mortas. Porém, no decorrer ali, né, tem um jornalista acompanhando essa história, vai se encontrar um bote, e nesse bote vai se encontrar ali um relato que 9 pessoas sobreviveram e estavam dentro desse bote.
Após 3 dias, tá? Gente, não é spoiler, né? Aqui é a premissa mesmo, mas após 3 dias, eles vão encontrar um homem boiando ali numa tábua de madeira, e esse homem, ele vai ser resgatado, vai colocar dentro do bote, e quando for questionado quem é ele, né? Porque cada um vai se apresentar, uns são pessoas muito importantes, tem pessoas que são cozinheiros, né? Pessoas que estavam servindo ali naquele navio. E quando vai perguntar para esse homem, ele vai falar: eu sou Deus. Algumas pessoas vão achar que ele está enlouquecido, né, pelo tempo que ficou no mar, outras vão achar que ele está variando ali. E tem uma pequena menina que vai realmente acreditar. E um deles vai fazer o seguinte questionamento: ah, tá, se você é Deus, por que você não nos tira dessa situação então? Nós estamos aqui, a deriva, ninguém sabe que a gente está aqui, né? Vai responder: eu posso salvar todos vocês, porém eu preciso que todos acreditem que eu sou Deus. Eu ainda não terminei a leitura, tô aqui no comecinho. Eu acho que vai ser uma leitura muito emocionante. E assim que eu terminar, eu trago pra vocês. Essa é uma dica muito legal pra quem quer começar a ler, porque é um livrinho pequeno, a diagramação é muito boa, é grandinha a letra, e é uma história que dá uma baita curiosidade na gente, não é? Então fica aí uma dica de livro, e eu espero que, se você gostou dessa minha iniciativa, se você acha que é interessante para você criar o hábito da leitura ou acrescentar esse hábito na sua vida, eu espero que você continue aqui no meu canal, me siga, compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar do conteúdo, e até a próxima!